Gente, vamos falar agora de um assunto extremamente importante e que influencia também a sua vida, a vida dos familiares. Vamos falar sobre os cuidados com o bebê. Para esclarecer as nossas dúvidas sobre o assunto, estamos recebendo mais uma vez aqui nos estúdios da Boa Vontade TV o pediatra homeopata, Dr. Estiel Moisés Tinsinski, autor do livro Gerar e Nascer, um canto de amor e aconchego. Bom dia, doutor Moisés. Bom dia, Tamara. Muito obrigada pela presença. E eu que agradeço o convite gentil de vocês. E um assunto muito bom, um assunto que interessa realmente as famílias, as mães de primeira viagem, mas as mães em geral, as famílias em geral. Primeiramente, quais os cuidados, doutor Moisés, durante a gravidez que a mulher deve ter, que são fundamentais para que o filho tenha boa saúde? Tamara, a gente encara a gravidez como um momento. Ele não é um momento. Ela faz parte de uma evolução natural da vida da mulher. A gravidez deveria ser aquele momento onde a mulher optou por engravidar. Se ela teve, desde a época da sua infância como bebê, um acompanhamento médico adequado, pediátrico, virou uma adolescente com acompanhamento médico adequado, menstruou, foi buscar sua consulta ginecológica desde o início, com um acompanhamento adequado. Certo. Quando chegar nessa época de engravidar, isso vai ser uma evolução natural da sua escolha. Então, a maior parte dos cuidados, ela não deve ter os cuidados para engravidar ou os cuidados durante a gravidez. A gente deve ter o cuidado durante a vida toda. A prevenção é sempre o melhor caminho. Se essa futura mamãe sempre se alimentou de forma adequada, ela vai continuar se alimentando de forma adequada e eventuais problemas que possam ou não ocorrer durante essa gravidez vão ser avaliados, detectados durante as consultas de pré-natal e corrigidos quando necessário. Quando a gente compra um carro, você vai comprar um carro, a autorizada te obriga a fazer aquela revisão gratuita. Isso faz parte de uma prevenção de problemas. A gente devia ser obrigado a fazer a nossa revisão gratuita sempre, desde que é bebê trazidos pelos pais até o momento onde vai se engravidar. A alimentação da grávida requer alguns cuidados em especial. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O ácido fólico, que é uma substância que pode ser encontrada na forma de folato em termos nos alimentos, mas ele pode ter que ser suplementado. Ele é importante para a formação do tubo neural e do globo ocular do bebê e da visão do bebê. Isso deveria ser já providenciado pela mamãe 3 meses antes de ela engravidar. A gente nunca sabe quando vai engravidar. Então, teoricamente, deveria se tomar o ácido fólico a partir do momento onde a mulher está em idade fértil. Até uns 10 anos, a mulher menstruava por volta dos 12, a menina, né? Menstruava por volta dos 12 aos 14 anos. Hoje a gente considera como puberdade precoce a menina que menstrua antes dos 9. Então, menstruar aos 9 anos é normal. Certo. Isso significa que uma gestação começa a correr riscos de acontecer também já na adolescência. Sim. E a gente tem cada vez mais adolescentes grávidas, o que é um problema sério, tanto do ponto de vista social, do ponto de vista educacional. E da saúde também. E da saúde. Essa criança de 13, 14 anos que de repente engravida provavelmente, e na imensa maioria das vezes não de forma intencional, acaba correndo riscos maiores na sua saúde. Certo. E na saúde do bebê. Com certeza. Por isso que é tão importante nós realmente cuidarmos, né, esse acompanhamento médico durante toda a vida. A mulher durante toda a vida, o homem também deve procurar sempre esse acompanhamento, mas depois da gestação, doutor Moisés, quando a criança chega, a amamentação. A Organização Mundial de Saúde ela já vem avisando que amamentar deve ser até os 2 anos de vida e nos primeiros 6 meses deve ser o único alimento, o leite materno, e é o suficiente para o bom desenvolvimento da criança. Quais os nutrientes do leite materno? Olha, o leite materno tem aquilo que o bebê precisa. Hoje mudou-se a legislação aqui no Brasil. Sim. A licença maternidade foi estendida até o 6º mês, não foi para dar mais folga para a mãe, foi para que ela possa amamentar seu filho exclusivamente até o 6º mês de vida. Então,
o leite materno tem que suprir tudo o que o bebê necessita até o 6º mês. Ter a quantidade de líquidos suficientes, proteínas, carboidratos e gorduras, não só em quantidades suficientes, mas em características adequadas para que a sua absorção seja mais fácil para a criança, para que ela consiga se desenvolver de uma forma mais saudável. Os sais minerais, as vitaminas, todas elas suprem as necessidades que o bebê precisa naquela fase da sua vida. Certo. Inclusive existe uma variação, isso é uma coisa bastante interessante, existe uma variação na característica do leite de acordo com a idade do bebê e de acordo com o período do dia. A gente gostaria que todos os bebês mamassem de dia e dormissem à noite. Eles não sabem disso. Eles vão mamar quando eles têm fome. E o ideal seria que o bebê mamasse, como recém-nascido, em intervalos de 2 a 4 horas, certo, de 10 a 30 minutos de cada lado, que esvaziasse o primeiro seio que ele mama, parasse um pouquinho para poder arrotar, fosse para o segundo seio e esvaziasse o segundo seio. Isso nem sempre acontece, mas de qualquer forma, na mamada seguinte, ele deve começar a mamada pelo último seio da mamada anterior, que foi aquele que ele se mamou um pouco menos, para depois retomar a mamada no outro seio. As características desse leite materno, esse leite materno, se a gente quiser caracterizar, ele é o suficiente, o adequado, o necessário, o total, é tudo o que essa criança precisa. Não precisa de água, não precisa de suco, não precisa de fruta. Eu ouvi uma vez uma definição que eu achei bárbara. É a melhor embalagem que a gente tem para guardar esse leite, está pronta. Não precisa manipular, não tem como guardar, não precisa guardar na geladeira, não precisa conservar. Está pronto a qualquer momento. Na temperatura ideal para a criança. Temperatura ideal, é barato. Por que não, né? Com certeza. O incentivo à amamentação, mas muitas mães, doutor Moisés, não podem amamentar. Nesse caso, elas devem buscar um banco de leite? Existem poucas indicações para não amamentação. Certo. Então, usuários habituais de álcool, de drogas, mães portadoras de HIV, são mães que não devem, a princípio, amamentar. Os bancos de leite, hoje aqui no Brasil, eles têm a gente tem uma rede grande, inclusive aqui em São Paulo, que podem ser consultadas não só quando essa mãe não tem o leite, mas de repente ela tem o leite e ela vai precisar sair para um compromisso inadiável e ela quer retirar o seu leite para poder oferecer o seu leite de uma outra forma. Isso não é pegar o leite, tirar, colocar num copinho, guardar na geladeira e depois dar. Isso não funciona dessa forma. Requer muitos cuidados, porque esse leite não deveria ser manipulado. Na verdade, esse leite é só abocanhado. Ele vai direto da fonte para o consumidor. Certo. Então, não passa por industrialização, por manipulação. Se eu vou começar a manipular o leite, o banco de leite pode dar essas orientações também. A forma adequada de retirada do leite, a forma adequada de estocagem desse leite e a reutilização. Inclusive hoje a gente busca não usar chupeta e não usar mamadeira, que é para não correr risco nenhum do desmame. É muito mais fácil, então a gente usa copinhos de transição, mesmo para o bebê, vem com um bico, enfim, para o bebê poder tomar esse leite. Esse leite não deve ser aquecido ao fogo, ele deve ser aquecido para ser reutilizado em banho-maria, lento, enfim, para a gente não desnaturar proteínas e componentes importantes desse leite materno. Então, o banco de leite, ele hoje tem um papel bastante interessante e seria muito legal se as pessoas conhecessem os bancos de leite que a gente tem por aqui. E muitas mães também devem fazer a doação. Com toda certeza. Sempre a mãe deve fazer, se puder fazer a doação, esse leite vai ser sempre analisado, vai ser avaliado e, na medida do possível, distribuído para quem tiver essa necessidade. Certo. Bom, doutor.